Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, os presentes aqui e na live, direto da live. Hoje é dia 16 de agosto de 2021, somos do Grupo Espírita Fraternal Recomeço, estamos localizados na Rua Bahia 245, Jordanópolis, São Bernardo do Campo, São Paulo. Queremos primeiro informar do nosso sucesso do caldo, agradecer a todos que nos auxiliaram direta e indiretamente. Gratidão, foi um sucesso. A nossa palestra de hoje é a Missão Inteligente na Terra, com a Vivi. Escolha a bênção. Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum. André Luiz. Ninguém aprecia se alimentar da comida estragada, tanto quanto ninguém toma banho com água suja. A mesma forma que o corpo, o espírito também precisa de combustível. Uma das formas de alimentar a alma é pelo teor de nossas palavras e conversações. Boas palavras se convertem em bons alimentos espirituais. Palavras depreciativas que exaltam o lado negativo das pessoas e das situações são venenos que ingerimos em prejuízo de nossa saúde e paz. Muitas pessoas estão intoxicadas espiritualmente porque se nutriram de diálogos maldosos, dramáticos e pessimistas. E toda desarmonia espiritual descerá fatalmente para os níveis da matéria. Chico Xavier captou do mundo astral a orientação do médico André Luiz, que uma vez seguida por nos a salvá-lo de muitos embaraços físicos e espirituais. Muitas viroses de hoje desafiam a medicina, começam no mal que nossa boca não soube calar. Quem abençoa acende uma luz em seu caminho. Quem condena se coloca no banco dos réus. Quem comenta o mal fica inevitavelmente com ele. Esqueça o mal, para que o mal se esqueça de você. Esse é um trecho do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos de Luca. Então, para iniciarmos a nossa tarefa de hoje, vamos iniciar com uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então, agora passo a palavra a Vivi. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Casa cheia, que linda. Então, hoje nós vamos falar sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o capítulo 7 e o item é o item 13, Missão do Homem Inteligente na Terra. Então, desejo que todos nós possamos entender, compreender, né, os ensinamentos de hoje, para que a gente consiga colocá-los em prática aí no nosso dia a dia. O texto é uma mensagem de um espírito protetor, o Ferdinando, né? Então, ele fala da missão do homem inteligente na Terra. Então, num primeiro momento, pode ter algumas pessoas que falem assim, essa mensagem não é para mim, né? Porque eu não sou inteligente, né? Não nasci nenhum Einstein. Mas isso, na verdade, é uma maneira de escapar da responsabilidade. E pode ter outros, um pouco mais orgulhosos, que digam, bem, deixa eu prestar atenção, porque, nossa, eu sou muito inteligente, né? E, na verdade, essa mensagem é para todos nós.
para os mais, para os menos, para todos nós que temos a capacidade de aprender, de raciocinar. Eu trouxe até uma definição bem simples de inteligência, né? Que diz assim, que inteligência é a capacidade mental de raciocinar, de planejar, de resolver problemas, de compreender ideias e de aprender. E isso, todos nós que estamos aqui, a gente faz, a gente consegue fazer. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, né, que diz que todo espírito encarnado tem inteligência. É a questão 24. Então, Allan Kardec perguntou assim para os espíritos: o espírito é sinônimo de inteligência? E aí os espíritos responderam: a inteligência é atributo essencial do espírito. Ou seja, todo espírito é inteligente. Mas aí vocês vão falar assim para mim: ah, Viviane, mas tem algumas pessoas que têm problemas mentais e que mal conseguem falar o nome, que não raciocinam. E essas pessoas? São pessoas que também são inteligentes, mas que por algum motivo, nessa encarnação, elas foram privadas dessa inteligência. Pode ser até que sejam espíritos mais inteligentes que nós, que são até gênios, e que, sei lá, estou aqui chutando, pode ser que numa outra encarnação eles tenham feito mau uso dessa inteligência. E aí, nessa encarnação, eles vieram com alguma dificuldade mental, né, para resgatar alguma coisa que eles tenham feito em outra encarnação. Então, assim, o que os espíritos dizem é: se é espírito, como nós somos inteligentes. É claro que varia, né, o grau da inteligência. Aí tem testes que medem o QI, que é o coeficiente de inteligência, tem os que medem a inteligência emocional, e agora tem também testes que medem a inteligência espiritual também. Quando eu comecei a preparar a palestra, né, a gente tem várias formas de conduzir, né, e uma delas eu poderia ter falado aqui para vocês, contado a biografia de grandes homens e mulheres que usaram sua inteligência para o bem da humanidade, né? E tem aí exemplos vários e com histórias assim muito bonitas e que realmente nos inspiram e servem de exemplo e de motivação para a gente, né? Então, eu poderia estar aqui falando de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, que foram pessoas que lutaram pelas desigualdades sociais, né? Cada um em seu país. Eu poderia falar dos grandes líderes espirituais, Papa Francisco, Madre Teresa de Calcutá, não vamos falar só dos homens, Malala, né, que hoje tem um papel tão lindo na nossa sociedade, ainda aqui, né, viva. Nós temos exemplos de empresários que, através das suas empresas, dos seus empreendimentos, não só dão emprego para milhares de pessoas, como também são bem ativos nas causas sociais. Então, isso sim é um emprego inteligente, né, das suas faculdades, dos talentos que Deus deu para a gente. Tem Antônio Hermílio de Moraes, tem a Luísa Trajano, que é a dona da Magazine Luiza. Tem aí o próprio Ayrton Senna, né, que morreu, mas hoje ele era um grande empreendedor também, e tem obras até hoje, graças a tudo que ele deixou. Tem o fundador da Apple, da Microsoft, que foram pessoas que doaram muito, muito dinheiro, né, grande parte da sua fortuna para as pessoas, para projetos educativos, para pessoas menos carentes. Isso sim são exemplos, né? Eu não quero aqui diminuir de jeito nenhum, pelo contrário, são exemplos que devem ser seguidos. Mas nós estamos aqui em São Bernardo, aqui no Jordanópolis, somos pessoas simples, comuns, né? Então, eu falei, eu vou tentar trazer a palestra para a gente, né? Porque senão a gente olha, são pessoas... É claro, muitos começaram do nada e hoje têm uma fortuna, mas são pessoas especiais mesmo, né? E nós somos pessoas mais comuns. Eu falei, então vamos tentar trazer a palestra aqui para a gente, né?
Então, assim, o uso adequado dessa inteligência, com certeza ela traz muitos frutos, muitos méritos para esse espírito. E é claro que o contrário também é ruim, né? Então, tem muitas pessoas que se perdem. A gente não pode esquecer que a inteligência, músicos, atores, tem aí várias coisas, né? Escultores. E a inteligência, de um modo geral, também é um talento que Deus dá para nós. Só que assim, a gente precisa fazer o bom uso. E como qualquer dom, você pode fazer o bom uso ou o mau uso. Quantas pessoas inteligentes fizeram mau uso da sua inteligência? Você pega grandes ditadores, né, que acabaram, você pega Hitler, que quase dizimou com todos os judeus, né? São pessoas que usaram da sua inteligência, da sua influência, da sua liderança para o mal, totalmente para o mal. Então, essas pessoas certamente serão cobradas por isso também, né? Pelo mau uso. Tem gente que tem e não usa, e tem gente que tem e usa bem, e tem gente que tem e usa mal, né? O que a gente não pode esquecer é que todos os talentos que nós temos, Deus deu para a gente gratuitamente, porque, de alguma forma, Ele entendia que isso seria bom e que faríamos bom uso dele. Mas não podemos esquecer que, a qualquer momento também, Ele pode tirar. Do jeito que Ele dá, Ele tira. Então, a mensagem aqui desse Ferdinando, que é esse espírito protetor, ele fala assim: não adianta você ficar aí se gabando. Se você realmente tiver uma inteligência fora da média, se você for uma sumidade aí no seu planeta, não adianta você ficar se gabando disso, porque, primeiro, a inteligência que você tem aí na Terra é uma inteligência limitada. E o que ele quis dizer com isso? Nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. Então, nem que eu pegasse aqui um gênio, certamente em outras dimensões, em outros planetas, tem gente mais inteligente do que o nosso gênio aqui da Terra. Então, não adianta você ficar se achando, não, porque o que você tem aí ainda é pouco comparado ao que um dia teremos quando formos espíritos puros, ou o que já tem em outros mundos superiores. E assim também, né? Deus permitiu que a gente nascesse num local onde a gente pudesse desenvolver a nossa inteligência. Tem estudos que comprovam isso, né? Se você não tem a oportunidade de ter uma boa alimentação na infância, né? De ser bem nutrido, de depois frequentar as escolas, não adianta, depois de 20, 30 anos, você ser jogado na melhor escola do Brasil, porque não vai ter mais jeito, né? Então, se Deus colocou você hoje para nascer numa família, num bairro, numa casa que te proporciona o desenvolvimento da sua inteligência, isso já é um grande presente. E a gente precisa agradecer isso, né? Precisamos agradecer e precisamos fazer o bom uso dessa inteligência. Então, por que Deus nos dá essa inteligência, né? Ele fala assim, que nós temos a missão, todos nós que temos uma certa inteligência, de desenvolver os menos inteligentes e conduzir essas pessoas a Deus. Então, vou repetir. Nós temos a missão de desenvolver os menos inteligentes e conduzir essas pessoas até Deus. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é a 573, e o Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Qual é a nossa missão aqui na Terra? E a resposta é: consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão. Como o que governa, ou como... que foi? Eu estou fora, né? Oi, pessoal, desculpa. Ou o que instrui.
Tudo na natureza se encadeia. Cada um tem nesse mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, não importa a função que temos aqui na Terra. Seja, podemos ser dona do lar, podemos ser secretária, engenheiro, médico, seja porteiro, gari, seja qual for a nossa função na sociedade, ela tem um propósito, um porquê, né? E o que a nossa função específica, ela não tem tanta importância. O que mais importa para Deus é a forma como a gente executa essa função, né? Que amor, que comprometimento, com que objetivo eu faço o que eu faço, né? A dona do lar, como ela limpa a sua casa, como ela educa seus filhos, né? O profissional que trabalha numa empresa, com que comprometimento ele vai trabalhar todo dia? O funcionário público, o médico, né? O atendimento que aquele médico faz é um atendimento humanizado, ele olha aquele ser inteiro, integralmente, ou ele só olha a doença daquela pessoa, mal olha no olho daquela pessoa, prescreve um remédio e manda ele embora para casa, né? Então, assim, nós temos que ter isso em mente. Tudo que nós fazemos tem um porquê, né? Tem uma utilidade. E temos que fazer isso de coração. Ah, Viviane, mas olha, eu não estou satisfeita aqui no meu trabalho. Tudo bem, né? A gente não é obrigado a estar. Mas trabalhe profissionalmente, honestamente, até você conseguir outro, né? Não vai lá começar a fazer as bobagens para ser mandado embora, né? Não, seja profissional, honre aquele trabalho, porque é ele que está levando o seu sustento para a sua casa, né? E comece a procurar outro. O dia que você achar, você vai embora, né? A gente não é obrigado, ninguém está amarrado a lugar nenhum, mas a gente tem que fazer isso com propósito e com amor. Eu vou contar uma história para vocês que exemplifica muito bem isso, né? O como a pessoa faz a coisa com amor, né? É a história de um professor que ele chama Jaise Ferreira. E ele dá aula numa escola, numa cidade chamada Itambé, na zona da mata de Pernambuco. Então, ele é filho de um agricultor analfabeto, a mãe dele é agricultora também, e acho que ela tem alguma instrução, acho que é ensino fundamental. E os pais não queriam que os dois filhos fossem agricultores, é uma cidade assim, de 30 mil habitantes, super pequena. E esse homem, ele concorreu, há uns 2 anos atrás, ao prêmio de melhor professor do mundo, né? Ele e mais uma professora do Brasil concorreram a esse prêmio. Eles não ganharam, mas eles estavam entre os 30 melhores professores do mundo. Então, vocês imaginam, é uma pessoa que mora no sertão de Pernambuco, né? Mas ele fazia o que ele fazia, né? Que era lecionar com amor e dedicação. Então, ele falava que a forma de ele retribuir o que os pais dele fizeram por ele era não ser um professor mediano, né? Então, ele fazia mais. Ele era um professor de educação artística. Olha só, educação artística, não era português, não era matemática, era educação artística. Mas era aquele professor que olhava no olho do aluno e ele fez alguns projetos com as crianças, né? E um deles, ele filmava as crianças. Imagina, eles não tinham recurso nenhum, poucos tinham celular, mas eles filmaram, né? Eram histórias, eram pequenos trechos de filme, eles conseguiram filmar com o celular, jogaram no YouTube e teve mais de 130 mil visualizações, né? E ele mesmo que se inscreveu nesse programa, nesse concurso do melhor professor do mundo, e foi chamado, e ele foi lá para os Emirados Árabes. Então, assim, olha isso, né? Filho de analfabeto, mora numa cidade de 30 mil habitantes, e ele fez a diferença, e faz ainda, porque ele continua lecionando, na vida de tantos estudantes.
E muitas vezes a gente olha e fala, o que eu posso fazer pelo próximo, né? Mas aqui onde eu moro, né? Então, assim, depois que a gente lê esse trecho do Evangelho, a gente sai com a certeza que a gente pode fazer, nem que seja dentro da nossa casa, ou que seja no nosso bairro, né? Vai trabalhar, vai fazer um serviço voluntário. É claro, quando a gente fala numa missão, a gente logo pensa na caridade, e a primeira coisa que vem é a caridade material. Mas não precisa ser material, né? A gente pode doar o nosso tempo, a gente pode investir nas pessoas que nos rodeiam. E a gente não precisa ter grandes profissões, a gente não precisa ser médico, engenheiro. Não, é fazendo a nossa parte no nosso dia a dia mesmo. Bem, como que eu faço isso, né? Como que eu cumpro a minha missão aqui na Terra, como um espírito inteligente? É importante que a gente se desenvolva como espírito. Então, assim, tem uma passagem do Evangelho que diz assim, espíritas, mas isso serve para qualquer pessoa, né? Amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, assim, a gente vem aqui na palestra, a gente aprende sobre o Evangelho de Jesus, a gente faz o nosso Evangelho no lar, a gente estuda as obras de Kardec, e isso faz com que a nossa base vá melhorando, a nossa instrução mesmo, né? E como que isso me ajuda? Além de eu me instruir, de eu conhecer melhor os ensinamentos de Jesus, eu consigo compartilhar isso com as pessoas que estão próximas a mim. E isso é uma forma, sim, de cumprir a nossa missão, né? É compartilhar o que a gente sabe. Estou falando aqui do Espiritismo, mas pode ser outra coisa, né? Algum outro conhecimento que a gente tenha, por que não compartilhar com quem a gente conhece, nossos familiares, amigos? É importante que a gente compartilhe, porque isso é uma forma de desenvolver as pessoas, de fazer com que as pessoas cresçam também. Outro ponto importante é que nós temos uma influência sobre as pessoas. Quando eles estudam, né, tem alguns livros que falam isso, quando estudam esses grandes líderes, esses que eu mencionei no começo aí da palestra, as pessoas percebem que eles tinham uma influência muito grande, inclusive sobre pessoas que eles não lideravam, né? E essa influência é uma coisa que todos nós temos, é claro, cada um também no seu nível, né? E como que a gente influencia as pessoas? Primeiro, pelo exemplo, né? Não tem coisa melhor para criar filho, né? Que é um exemplo mais fácil do que o exemplo, né? A gente pode falar para a criança fazer uma coisa 10 vezes, mas se ela vê a gente fazer aquela coisa 10 vezes, ela faz sem a gente pedir. Então, a forma como a gente conduz a nossa vida, como a gente vive, né? Como a gente segue os ensinamentos de Jesus, como a gente trabalha ali dentro, tenta pelo menos, né? Estar ali na porta estreita, essa é a primeira e a mais forte forma de influenciar as pessoas. Porque as pessoas estão olhando, estão observando. E a outra forma é aquela que eu já falei, que é o compartilhamento, né? É a gente compartilhando os conhecimentos que a gente tem, né? Dessa forma, a gente ajuda também as pessoas a crescerem e se desenvolverem. O Espírito Protetor, lá no texto do Evangelho, ele também faz uma comparação, né? Ele diz assim, se o jardineiro dá uma enxada para o seu ajudante, obviamente se espera que aquele ajudante cave a terra, né? Faça um buraco, are a terra. E se esse ajudante erguer essa enxada contra o seu patrão, o seu chefe, nós ficaríamos horrorizados. Ele falou, é a mesma coisa com a gente, né? Deus deu para nós a inteligência.
Com qual objetivo? De que a gente a utilize para o bem. Então, aqui ele até fala que tem gente ainda que utiliza a inteligência para ir contra Deus, né? Não é o nosso caso, mas existem pessoas que o trabalho dela é falar ainda mal de Deus, né? Então, que a gente não se esqueça que a inteligência é um talento dado por Deus, né? E que nós seremos cobrados por isso, como seremos cobrados por outras coisas, né? Não adianta, o dia que desencarnarmos, né, Deus perguntará, e aí, o que você fez com tudo que eu te dei? A gente vai dar aquela gaguejada, né? Não, mas não matei ninguém, não roubei, né? Tudo bem, você pode não ter matado, não ter roubado, mas eu quero saber o que você fez de bom, né? A gente não está aqui só para não fazer o mal, né? Não que seja fácil, né? A gente sabe que não é, né? Se manter ali no certinho, mas a gente tem que fazer um pouco mais. A gente tem que se dedicar um pouco mais pelo próximo. A gente tem que ajudar a esse planeta a evoluir, né? A gente consegue ver ao longo dos milhares de anos que tem a Terra, o quanto o homem contribuiu e quanto a Terra evoluiu graças ao homem. É claro, eu digo graças ao homem, mas porque Deus permitiu, né? Eu digo que foi, né, o homem que fez. Sim, foi o homem que fez com a permissão de Deus. Então, assim, é nítido que a inteligência, ela proporciona o progresso. Então, a gente tem que continuar contribuindo para isso, para esse progresso. Para quê? Para que essa transição que a Terra está passando, para que ela se acelere, né? A gente pode ver que, embora, né, a gente saiba que a Terra está passando por essa transição, que passaremos por, né, por uma fase melhor, gente, está osso, né? Está difícil, né? Essas coisas que a gente vê por aí, o que está acontecendo no Afeganistão, esses dias, você olha e fala, gente, não é possível que em 2021, né, tem um lugar onde as mulheres não vão poder ir para a escola, até me arrepia, né? Não tem cabimento. Então, tem muito o que fazer, né? E nós precisamos contribuir para isso. E para encerrar, eu vou contar para vocês a parábola dos talentos, que tem tudo a ver com isso, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Então, diz assim, né? Que um senhor, ele ia viajar, então ele chamou 3 dos seus funcionários e distribuiu os seus bens. Então, para o primeiro, ele deu 5 talentos, para o segundo, ele deu 2 talentos, e para o terceiro, ele deu 1 talento. E essa distribuição, ela não foi feita ao acaso, não. Ele foi dando os talentos de acordo com a capacidade de cada uma das pessoas, né? Então, olha só a lição. Deus nos dá segundo as nossas capacidades, né? Se Ele nos deu os dons que temos, é porque temos capacidade para desenvolvê-los. Pois bem, o primeiro servo, o primeiro empregado foi, negociou as 5 moedas, os 5 talentos, e conseguiu mais 5. O segundo servo fez a mesma coisa. Ele tinha 2 moedas, negociou as moedas e conseguiu mais 2. O terceiro, muito medroso, sabia que o patrão era bravo, fez um buraco na terra e enterrou a moeda que ele tinha. Passado alguns anos, esse patrão volta, né, e chama esses funcionários para prestar conta do que ele tinha deixado com eles. E aí vem o primeiro e fala assim, olha aqui, né, senhor, tá aqui as 5 moedas que você deixou comigo, mas tá aqui mais 5, porque eu negociei aquelas 5 que você me deixou. Aí vem o segundo, fala a mesma coisa, devolve para o senhor 4 moedas. E aí vem o terceiro, com 1 moeda. E diz lá para o senhor, né, eu sabia, né, que o senhor como eu sei que o senhor é muito bravo, eu fiquei com medo de perder a moeda, eu fui e enterrei, está aqui de volta a sua 1 moeda. E aí o senhor ficou bravo, né, e disse assim para ele, servidor mau e preguiçoso, olha isso, olha o preguiçoso, gente. Se sabias que ceifo
onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então, assim, dar-se-á para quem já tem, né? E vai tirar daquele que não tem. E o mais importante, né? No final das contas, nós vamos ser cobrados por Deus por aquilo que não utilizamos. Então, que nós possamos hoje voltar para as nossas casas, refletindo sobre isso. Eu tenho cumprido a minha missão aqui na Terra? Eu tenho ajudado os meus irmãos a se desenvolverem de alguma forma? Gente, não precise pensar em coisas grandes, não. Pode ser ajudar seu filho lá na sua casa, né? Pode ser ajudar um vizinho, um sobrinho, né? Não precisa pensar em algo, né? Olha, eu ajudei uma cidade inteira. Não, não é isso. Mas a gente precisa estar à disposição desse desenvolvimento, porque a gente sempre tem o que dar. Temos o que receber? Com certeza, temos muito que aprender, mas a gente também tem o que dar. É isso, espero que todos tenham gostado, que levem aí essa reflexão para casa e que a gente possa estar junto aqui na semana que vem. Vanice está aí? Não, né? Então sou eu que vou fazer a prece. Então vamos, nesse momento, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo. Vamos nos conectando aos nossos mentores pessoais. Para quem está em casa, deixe uma garrafinha de água, para que depois todos possam tomar. E vamos nos preparando para esse passe coletivo, que foi preparado pela espiritualidade amiga para todos nós, para cada um de nós. Esses amigos sabem exatamente o que precisamos nesse momento. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus para que nos ampare. Vamos colocando em seu colo os nossos problemas, os nossos medos, as nossas angústias. E Ele nos olha com seu olhar sereno e nos diz que tudo dará certo. Vamos enchendo os nossos corações de amor, de alegria e de paz. E é com esses sentimentos que vamos vibrando pelos nossos irmãos que estão acamados nos hospitais. Compartilhamos desse sentimento também com os moradores de rua, com os nossos irmãos que não têm um lar para morar. E com todos aqueles que sofrem em seus lares, que se sentem sozinhos.
que eles possam sentir a presença de Nossa Mãe Maria Santíssima. E agora, vamos nos preparando para receber o passe, as energias, os fluidos vão descendo e vão caindo em nossas cabeças, nos nossos centros de força. Essa energia bendita vai revitalizando o nosso corpo, vai reequilibrando os nossos chakras e energizando o nosso espírito. Obrigada, mestre querido, pela oportunidade de aqui estar. E encerramos dizendo, Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada. Na quinta-feira, normalmente tem a live, onde ou a Vanice ou a Aidar continuam o tema de hoje, e vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas, tá? Agradeço a presença de vocês e até a próxima semana, se Deus quiser. Que assim seja.